Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esse vestido. Vou mostrar aqui o detalhe da manga. Olha só. Trabalhei com esse mesmo acabamento da manga, eu trabalhei aqui no barrado também. Ele é todo feito com o mesmo ponto. Uma peça assim, eu achei uma peça rápida e fácil. Primeiro eu fiz esse amarelo, é o vestido que tá lá no Instagram, que as pessoas que estão lá me acompanhando, né, no arroba Jane Valim Crochê, elas gostaram, pediram o vídeo, então vim aqui gravar. Então, olha só, primeiro fiz o amarelo, é igual, só mudou a mesma cor. Aqui, ó, igualzinho. Aí, gravei nesse tom aqui, ó. Vou passar medidas. Começar aqui passando pela manga. A manga, ela está com um comprimento aqui, ó, contando dessa parte aqui até no finalzinho, ela tá com 27 centímetros. 27 centímetros na manga. Aqui na parte do busto, ela está com 1,2 m na circunferência. Só que ela cede ainda, cede não, né? O ponto chega no lugar, fica até um pouquinho maior. Mas eu iniciei com 1,2 m. Então, para fazer o tamanho, precisa outros tamanhos, precisa tirar a medida do busto e seguir o meu passo a passo. O comprimento dele, comprimento total, colocando a fita aqui de cima até lá embaixo, ele está com 1,3 m de comprimento. É uma peça que para você fazer maior ou menor, é só continuar com o motivo, fazer menos ou um pouquinho mais, ou fazer mais carreiras de argolinhas. Não, é super tranquilo aí para fazer um pouco maior ou um pouco menor. Aqui a parte da cava, ela está com 23 centímetros e meio. Também no vídeo eu explico. Quer fazer outros tamanhos? Segue o vídeo, assiste o início do vídeo. Na verdade, o vídeo todo aí eu vou explicando como fazer outros tamanhos. Aqui é a largura da saia, ó. Aqui, ó, colocando a fita desse ponto até aqui do outro lado, ela tá com 1,5 m, 1,50 m. Porque eu fui fazendo aumentos. Deixa eu falar sobre material. Eu iniciei com agulha de número 1,75. Aí, na parte da saia, eu usei agulha 2. Quando eu mudo de agulha, eu falo que eu mudei de agulha. Material, vou falar sobre material, depois eu já falo sobre o forro. Eu usei 3 novelos, aqui, ó. 3 novelos da Camila Fashion. E o número 4, eu usei, olha, ainda tem aqui. Então, precisa de 4 novelos para esse tamanho, que eu considero um tamanho G. Essa é a cor de número 328. Aqui, ó. Cor 328. A Tex é uma Tex 300. É a Camila Fashion. Gente, eu gosto muito dessa marca, que é da Coats Corrente. Então, caso queira substituir, o que tá, pode ser um que tem uma Tex aproximada. Essa aqui tem uma Tex 300, né, ó. Dá para substituir também pela Brunella, que também é da Coats Corrente, tem um precinho bem bacana. A Anne também, caso vocês prefiram usar a Anne. Qualquer linha 1000, desde que use fio duplo. Aqui, tem até uma aqui do meu lado. Essa é a Camila 1000, aqui, ó. Então, qualquer fio que for usar que seja 1000, precisa usar fio duplo. Daí ele vai ficar um pouquinho mais grosso e dá para usar, tá bom? 4 novelos, aqui, 4 novelos precisa comprar para esse tamanho. Ele vem 500 metros também. 100% algodão, né? E 500 metros. Deixa eu só achar o 500 metros aqui. Aqui, ó, 500 metros. Bom, então, deixa eu falar sobre o forro. O forro, eu uso esse aqui, ó. Esse veio em uma peça que eu comprei, um vestido que eu comprei faz tempo já. Então, eu sempre uso esse forrinho aqui para outras peças. Mandei fazer também costureira, esse aqui, ó. Até ela deixou a alça um pouquinho maior, caso eu queira mexer. É aquele tecido fininho, gente, olha só. Aquele tecido de saiote, vamos dizer assim, é um tecido de forro mesmo. É aquele tecido que a gente usa para forro, ele é fino. Eu não costuro na peça, por quê? Porque eu vou usar esse forro para esse, para esse. Se eu costurar na peça, ele vai ficar limitado a uma peça só. Então, eu uso ele sem costurar, tá bom? Eu até ia deixar essa explicação lá para o final, mas eu acabei esquecendo, para não ficar tão grande aqui no início. Olha, eu acredito que eu já dei todas as informações necessárias.
Mais uma informação, quer me mostrar a peça? Me marca lá no Instagram, @JaneValimCrochê. Eu consigo acompanhar a publicação de vocês. E também, essas peças, né, principalmente essa que eu já vou colocar já, na loja lá do Elo 7, no Valim Crochê. Todas as peças do canal vão pra loja. Bom, então é isso, já passei as informações e vamos lá. Para iniciar a nossa peça, nós precisamos da circunferência total do busto. Você precisa ver qual o tamanho que você vai querer a tua peça. Eu quero a minha peça com 1,2 m. Então, eu preciso de 51 centímetros para cada lado. Então, eu quero 51 centímetros de um lado e 51 centímetros do outro, para dar um total de 52. Eu tenho 51 centímetros desse lado. Como que você vai medir e saber com uma pecinha só? Então, se eu quero 1,2 m, 1,2 m dividido por 4, nós precisamos de 4 partes iguais. Então, 1,2 m dividido por 4 dá 25 centímetros e um pouquinho. Então, vamos ver se eu tenho 25 centímetros e um pouquinho aqui, ó. Eu tenho, o crochê, o ponto sempre chega no lugar. Se eu faço isso, ele já chega aqui um pouquinho, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 25 centímetros e tá passando um pouquinho. Então, uma pecinha só, você já consegue definir o seu tamanho. Vamos dizer que você quer, Jane, eu quero 1,20 m. Então, 1,20 m dividido por 4 dá 30. Então, você vai precisar de 4 peças iguais a essa com 30 centímetros. Então, você vai aumentar, vai fazer mais motivos. Porque aqui no caso, aqui não vai chegar a 1,20 m, porque eu só tenho 25 centímetros e um pouquinho. Então, você vai precisar seguir os motivos da mesma forma que eu, até completar, no caso aqui, 30 centímetros. Bom, menor, faça menos motivo. Como o meu tem 1,2 m, você quer um pouquinho maior? Vamos dizer que você quer 1,5 m. Eu estou usando a agulha de 1,75. Você pode usar uma agulha de número 2, sem mudar o meu padrão. Pode seguir o meu padrão com agulha um pouquinho maior. Bom, então, já expliquei como fazer outros tamanhos. Vamos lá iniciar a nossa peça. Vamos iniciar prendendo a linha na agulha. Lembrando que eu estou com a agulha de 1,75. Vou trabalhar 4 correntes. Venho na minha primeira argola, prendo com um ponto baixo, fecho essa argola com um ponto baixo. Vira esse fio aqui, ó, vamos trabalhar em cima dele. Vou subir 3 correntes. Dentro da minha argola, vou trabalhar 2 pontos altos, contando com a corrente 3. 2 correntinhas aqui de separação, volto no mesmo lugar, na mesma argolinha, e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fica assim, ó. Aqui. Vira. Vamos sempre trabalhar com carreiras de idas e voltas. Vou subir 3 correntes. Aqui dentro desse meu espaço, que é um leque, vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E um ponto alto aqui dentro dessa, onde nós temos a nossa corrente, aqui dentro mesmo, ó. Então, carreira número 2, finalizada. Carreira 3, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais uma corrente de passagem. Eu venho aqui no meu ponto alto seguinte, que está aqui do lado dele, e trabalho um ponto alto. Nós vamos ter um total de 6 pontos altos, intercalados por uma corrente. Então, eu venho no ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente seguinte, um ponto alto. Uma corrente seguinte, um ponto alto. Uma corrente e aqui dentro do meu espaço, um ponto alto. Então, eu tenho 6 pontos altos.
sobre 6 pontos altos. Vamos virar e iniciar a nossa volta número 4. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa peça é só repetição, tá? Venho no mesmo lugar, nesse mesmo espaço, ó, no meu primeiro espaço, trabalho um ponto baixo. Repita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo um espaço da base, seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo um espaço seguinte, vou para o último, um ponto baixo. Agora, nós vamos finalizar. Da mesma forma que eu finalizar essa, eu vou finalizar todas. 1, 2, 3, somente 3. E um ponto alto dentro do mesmo espaço. Então, é dessa forma que nós vamos finalizar, para não precisar caminhar por 3 vezes. Finalizando assim, a gente já dá início nesse ponto. Vira e vamos iniciar a nossa volta de número 5. 3 correntes. Dentro dessa argolinha que se formou, eu vou trabalhar 6 pontos altos, mas contando com a corrente. Então, aqui nós já vamos dar início no motivo. Sempre vamos iniciar com um motivo e finalizar com um motivo. Então, eu já tenho 3 contando com a corrente, 4, 5 e 6. Venho na argolinha seguinte, prendo com baixo. Repita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venha na argolinha seguinte e prenda com o baixo. Vá para a última argola e repita 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, finalizada. Vamos virar e vamos voltar. Então, ó, essa é a volta de número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou subir 1, 2, 3, que corresponde a um ponto alto, mais uma de passagem. Venho aqui, ó, no meu ponto, que tá aqui do ladinho dele. Deixa eu aproximar. E trabalho um ponto alto. Uma corrente. Essa carreira é a repetição dessa aqui, ó. Uma corrente, um ponto alto sobre o meu ponto alto seguinte. Uma corrente, um ponto alto sobre meu ponto alto seguinte. Uma corrente, um ponto alto sobre meu ponto alto seguinte. Uma corrente e o meu último ponto alto. Então, nós vamos ter 6 pontos altos sobre 6 pontos altos, mas com uma corrente de separação. Deixa eu fazer uma observação. Se o vídeo estiver rápido, vem aqui nesse canto direito, tá aqui, ó, no canto direito, clica, vai ter 3 pontinhos. Vai ter velocidade da reprodução. Aí você consegue diminuir ou aumentar a velocidade. Vem nessa argola central e prenda com um ponto baixo. Vou começar tudo de novo. Vem no primeiro ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente. Ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente. Ponto seguinte, um ponto alto, e assim eu vou trabalhar até aqui no final, até completar 6 pontos altos sobre 6 pontos altos. Sempre com uma corrente de separação. Já tenho 5 pontos altos, agora preciso do último, uma corrente aqui dentro, ó. Vou trabalhar meu último ponto alto. Então, fica desse jeito. Vira e vamos iniciar a nossa carreira de número 7. Carreira de número 7, repetição dessa que é argolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem no mesmo lugar e prenda com o baixo. Repita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula uma argola, seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula um espaço, vem para o seguinte, prenda com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula esse espaço do meio, central, vem para esse espaço aqui, ó, seguinte, prenda com o baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula o espaço seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
pula o espaço seguinte, aqui no último, prenda com um ponto baixo. E vamos finalizar da mesma forma que eu já orientei aqui, ó. São somente 3 correntes, 1, 2, 3, e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Então, nós vamos ter, em cima de cada motivo, ó, 1, 2, 3 argolas. Em cima de cada motivo, são sempre 3 argolinhas. E aqui no meio, uma. Então, ó, 1, 2, 3. Então, fica assim. Vamos virar e iniciar a nossa carreira de número 8. Carreira número 8, repetição dessa carreira que é o início de um novo motivo. 1, 2, 3. Na mesma argola, 6 pontos altos, já contando com a corrente. Então, eu já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Venho na argola que está aqui do lado e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho na argola seguinte e prenda com baixo. Então, aqui eu estou bem no meio de um motivo. Então, sempre que no meio, eu vou fazer um novo motivo, iniciar um novo motivo. Então, vamos lá, 6 pontos altos dentro dessa argola. 3, 4, 5 e 6. Feito 6 pontos altos, prendo com o baixo na argola seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendo com ponto baixo na argola seguinte. E agora, eu tenho a minha última argola, que eu vou trabalhar 6 pontos altos também, o último motivo aqui nessa lateral. 3, 4, 5 e 6. Carreira número 8, finalizada. Vamos iniciar a volta número 9. Repetição, ou dessa, é a mesma. Então, 3 correntes que equivale a um ponto alto e uma corrente de passagem. Venho no meu ponto seguinte e um ponto alto. Uma corrente, ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, ponto seguinte, um ponto alto. Então, nós vamos ter aqui também 6 pontos altos sobre 6 pontos altos, mas com uma corrente de separação. Feito 6 pontos altos sobre 6 pontos altos, prenda com o baixo nessa argola. Repita, vem aqui, ó, 6 pontos altos sobre 6 pontos altos com uma corrente de separação. Prenda nessa argola. E repita aqui também, 6 pontos altos sobre 6 pontos altos. Volto aqui no canto. Volta número 9, finalizada, vamos iniciar a volta número 10. Vira, suba 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto baixo no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser sempre 6 correntes. Pula um espaço, vem para o seguinte e prenda com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula um espaço seguinte, prenda com o baixo. Opa! Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Pula o meio, vem aqui para o espaço seguinte, prenda com baixo. Vamos seguir com esse mesmo padrão. 6 correntes, pula 1. 6 correntes, pula 1. Eu volto aqui no final, ó. Então, finalizei a carreira de número 10. Com 3 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Então, vamos virar e iniciar a carreira 11. 3 correntes, sem nenhuma alteração também. É essa a carreira do nosso início de um novo motivo. Então, aqui dentro, 6 pontos altos, contando com a corrente. 3, 4, 5 e 6. Feito 6, prenda com ponto baixo na argolinha que está aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prenda com ponto baixo na argola que está do lado e começa novamente. Ó, bem no meio aqui desse motivo, sempre, como eu já disse, sempre vai ter um novo motivo. Então, aqui já começa novamente com 6 pontos altos.
Então, faça os 6 pontos altos, prenda com o baixo. Na argola seguinte, 6 correntes, prenda com o baixo. Aqui é um meio, aqui tem um novo motivo. Prenda com o baixo na argola seguinte, 6 correntes, prenda com o baixo aqui dentro e faça o último motivo aqui, ó. Volto aqui, ó, no finalzinho da nossa carreira. Carreira número 11 finalizada com um motivo aqui no final. Então, vamos virar. Iniciar nossa carreira número 12. Repetição dessa carreira. Então, 3 correntes que equivale a um ponto alto e mais uma corrente de passagem. Ponto seguinte, um ponto alto. Vamos trabalhar com essa mesma repetição em cima de cada ponto, sempre com uma corrente de separação entre um ponto alto e o outro. Uma corrente, então, nós vamos ter aqui também um total de 6 pontos altos sobre os 6 pontos altos. Vem aqui, ó, na argolinha, prenda com baixo. E siga com essa mesma repetição. Vamos percorrer aqui no finalzinho, eu já volto. Carreira de número 12, finalizada. Vamos iniciar 13. Quem já entendeu o esquema, passa o vídeo para frente, porque não tem mais alteração, só na última carreira que eu vou dar uma dica. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula um, seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula um, seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula o meio, seguinte, um ponto baixo. Vamos seguir assim até o final da carreira? Estou na carreira de número 14, já finalizei com 3 correntes e um ponto alto, subi 3 correntes e trabalhei aqui dentro 5 pontos altos mais a corrente 6. Vamos seguir com o mesmo padrão sem alterar nada. Seguinte, um ponto baixo. Aí, repita, 6 correntes. Prenda com baixo na argola seguinte. Estou bem no meio de um novo motivo, ó. E aqui eu vou seguir com um outro motivo, 6 pontos altos. Prenda com baixo, 6 correntes, prenda com baixo. Aqui no meio tem um outro motivo, ó. Aqui no meio tem um outro motivo e aqui no último um outro motivo. Então, vamos trabalhar toda essa carreira com essa mesma repetição. Carreira seguinte, você pode voltar com essa carreira aqui, ó. É só repetir. 4 correntes, que 3 equivale a um ponto alto, e um ponto alto para cada ponto alto da base, com intervalo de uma corrente entre um ponto e outro, prendendo sempre na argolinha central. Então, você vai e volta. Encontro aqui com você, ó, bem desse lado. Eu disse que eu ia voltar nessa carreira, só que, gente, eu só voltei, ó, com argolinhas, porque não tem alteração. Então, 6 correntes, um ponto baixo aqui dentro, 6 correntes, pulei um espaço, um ponto baixo. Deixa eu aproximar bem para você ver aqui, ó. Não teve alteração nenhuma. A mesma repetição. Aqui também, a mesma repetição. Finalizei com 3 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Aqui também vou trabalhar 3 correntes e 5 pontos altos dentro do meu espaço, completando 6 pontos altos. Então, essa carreira vai ser igual. 3, 4, 5, 6. Prenda com baixo. Então, para quem quer um tamanho um pouquinho menor, então vai se atentando a partir de agora sobre as medidas. Só que eu vou trabalhar essa igualzinho, né? É igual a essa aqui. Volto com essa carreira, que tem uma corrente e um ponto alto. E na seguinte, eu vou dar uma dica sobre esse motivo aqui, ó. Então, eu vou até o final, volto e já volto com uma dica, porque eu não quero trabalhar 6 pontos altos aqui, ó. Porque o meu já vai dar 1,2 m. Se eu trabalhar 6 pontos altos, isso significa que vai aumentar mais um motivo na próxima carreira. Vou mostrar aqui, ó, porque eu já tenho 2 prontos. Eu tenho 3 pontos altos desse lado e 3 pontos altos desse lado. Então, na carreira seguinte, eu vou ter 6, que é esse novo motivo aqui, ó. E se eu trabalho, gente, é muito importante isso aqui. Então, se eu trabalhar 6 pontos altos desse lado e 6 pontos altos desse lado, isso significa que na carreira seguinte, eu vou ter uma argolinha
Aqui, ó, eu não tenho 6 aqui e 6 aqui. Então, carreira seguinte, eu vou ter uma argolinha entre um motivo e o outro, aumentando um novo motivo. E eu não quero aumentar um novo motivo aqui no meio, eu quero ficar só com um motivo, porque a minha medida já deu. Caso a tua medida faltou aí muito pouco, vamos dizer, faltou 5 centímetros, 8 centímetros, então você vai trabalhar 6 pontos altos aqui e 6 pontos altos aqui. Carreira seguinte vai iniciar um novo motivo. Eu não quero, só quero, vou parar nesse motivo aqui. Vocês entenderam, né? O porquê de 3 e 3, que aí significa que eu tenho um motivo. E se eu trabalho 6 e 6, carreira seguinte vai ser iniciado mais um motivo. Eu não quero, porque senão a minha peça vai ficar grande. Vai ficar muito pouco, gente. A diferença é mínima. O crochê, quando a gente coloca no corpo, o ponto vai chegar no lugar, ele vai esticar. Só que eu quero parar num 1,2 m. Porque o outro que eu fiz, eu iniciei um novo motivo, mas aí eu mudei de agulha. Eu tô querendo fazer com uma agulha só. Tive que usar uma agulha muito pequena. Para essa linha aqui, ela não é muito bacana. Usei agulha 1,5, uma agulha 1,5. Pra falar a verdade, gente, uma agulha 1,5. Para não ficar tão grande. Só que aí, fazendo outras peças, eu vi que assim é melhor. Bom, já falei muito, então vamos lá. É que essas explicações, gente, eu tenho que dar. Sei que as pessoas reclamam, não gostam que fica falando, mas a gente tem coisa que a gente tem que falar. Então, vamos seguir? 3, 4, 5, 6. Prenda com baixo. Vou até o final, volto com esse motivo aqui. Trabalho a carreira de argolinhas e na seguinte eu já volto. Carreira número 19 de argolinhas finalizada. Vou iniciar então a número 20. Lembrando que quem quer um pouco maior, faça mais motivos. Ou quem quer assim, não tão fora do que eu estou fazendo, né? Até aí uns 5, 6, 7 centímetros a mais, faça os 6 pontos altos desse lado e 6. Lembrando que eu vou fazer somente 3. O padrão vai ser o mesmo, a diferença é que só vai ter mesmo 3 pontos aqui, ó. Então, vamos lá. Vou subir 3 correntes. E dentro da minha argola, trabalho 3 pontos altos. 3 pontos altos, contando já com a corrente. Prendo com baixo na argola seguinte. Só aqui que é 3, o resto o padrão continua. 3, 4, 5, 6, prenda com o baixo. E agora eu vou seguir no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e prenda com baixo. Vamos seguir? Até o final da carreira, finalzinho, somente 3, no meu caso. Eu cheguei aqui no final da carreira, já trabalhei 3 pontos altos. Gente, em todos os meus vídeos eu falo a mesma coisa. O crochê, principalmente roupa, a gente, quando vai fazendo, nós vamos dando aquela acertada na peça. Vamos assim, ó, arrumando. Por quê? Porque os pontos, eles ficam mais junto assim, ó. Se a gente for fazer, medir sem dar uma arrumada, ele vai dar uma medida falsa. Então, dá aquela acertadinha na peça, pode puxar, porque depois no corpo, ela vai pesar e o ponto chega no lugar, então, ela dá uma outra medida. Então, já vai puxando, tá? Sempre antes de medir, arruma a peça. Então, olha, já trabalhei aqui a minha carreira, vou medir, já medi lá no começo, né? Mas vou medir de novo, ó. Então, eu tenho 25 centímetros e tá passando um pouquinho, ó. Nossa, é muito pouco. É que quando a gente puxa, gente, olha, ele já chega no lugar, tá vendo? Então, aqui pra mim já deu. O que você vai fazer? Então, corta o fio. No meu caso, eu não vou cortar porque eu já tenho a minha outra peça pronta aqui, ó. Então, você vai cortar o fio e vai repetir uma nova peça, igualzinha, sem nenhuma alteração. Como a minha peça já está pronta, então, eu vou fazer assim. Então, você vai lá, corta o fio, faça uma outra peça e volta aqui e vem unir junto comigo.
Essa carreira, ela está de frente para mim. Tá vendo, ó? A carreira que a gente tá fazendo. Então, a peça seguinte que você vai fazer, você vai olhar isso também. Não faça assim, ó. Eu acho melhor, tá? Tá vendo? Ela tá virada para lá, ó. Uma virada para um lado e a outra virada para o outro. Não, faça assim, ó. Deixa tudo do mesmo lado. Tá vendo, ó? Tá virado para você. Tá virado para você. Então, você vai contar aqui 3 correntes. Na verdade, são 2, né? E finaliza na terceira aqui, ó. Finaliza na terceira com o ponto baixíssimo. Aí, trabalha uma corrente e corta o fio. E faça mais 2 peças. Então, como eu já disse, são 4 iguais. As 4 vão ser unidas da mesma forma. Vai ser vocês só vão unir agora. Faz mais 2. Quando vocês fizerem mais uma, vai ter que unir desse lado aqui, né, ó. Porque tá de frente, tá de frente. Então, faça as 4 peças iguais, sem nenhuma alteração. Vou finalizar aqui, eu já volto para unir junto, para mostrar. Não tem alteração, né, gente? Mas eu vou mostrar aqui. Olha, tenho aqui a outra pronta. Já trabalhei 3 pontos altos, conto aqui 2 correntes na número 3, prenda com baixo. Uma corrente, corta o fio. E a outra, já estou aqui com as 4 prontas, lembrando sempre de colocar todas de frente para você. Aqui, ó. Venho, conta as 2 correntes na número 3, prenda com baixo, corta o fio. Então, ó, está desse jeito. Aqui eu tenho os meus 51 centímetros, vou passar a medida aqui dessa parte que eu ainda não passei, ó. Aqui é a cava do braço. Então, vamos lá passar a medida. Aqui na parte da cava, eu tenho 19 centímetros. Para um tamanho G, a gente precisa de pelo menos 23 centímetros e meio. Mas, depois, eu vou trabalhar corrente aqui, ó. Então, aqui é onde eu vou chegar nos centímetros que eu preciso. Então, não se preocupa agora não, tá? Porque depois a gente chega aí no tamanho da nossa cava. Bom, agora, essa peça, gente, ela não tem mais alteração, tá? Mas eu vou seguir ainda mais um pouquinho junto, mas é só repetição. Então, vamos lá, iniciar a nossa carreira. Vou dar uma outra dica. Vamos dizer que você tem um busto um pouquinho maior. O que você pode fazer é colocar uma agulha de número 2. Aqui, ó. Eu tô usando 1,75, né? Você pode usar uma agulha de número 2. Tem um busto menor. Diminui aí a agulha. 1,5. Eu não gosto muito de trabalhar com a agulha 1,5 com essa... Ela meio que dá uma desfiadinha, porque ela não é própria pra ela. Mas eu uso, gente. Quando é necessário, a gente faz uma forcinha e usa uma agulha menor. São só pequenos ajustes para nossa peça ficar bem bacana. Eu vou caminhar aqui, ó. Eu quero começar nessa argola, ó. Então, eu vou ter que caminhar com ponto baixíssimo, ó. Em cima dos meus pontos. 1, 2, 3. Vou caminhar em cima da minha argola. 1, 2 e 3. Então, pronto, a partir desse ponto que eu vou iniciar. Venho aqui em cima, que agora nós vamos trabalhar somente no circular. Trabalho um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, só isso que nós vamos trabalhar agora. Uma corrente, um ponto alto. Então, também vamos ter 6 pontos altos sobre 6 pontos altos. E acabou a energia, por isso que ficou escuro. Venho aqui na minha argolinha. E, gente, vai ficar assim, meio piscando agora, tá? E vou seguir com o mesmo padrão. Eu volto bem nesse meio aqui, ó. Esse meio eu vou passar junto, pra não ficar dúvida. Então, vamos lá. Eu cheguei aqui na minha união. Então, caso alguém tenha dúvida, quem fez 6 pontos aqui, ó,
né? Que eu já orientei. Você vai trabalhar 6 pontos altos sobre os 6 pontos altos. Não vai alterar. E aí, você vai passar para o outro e também vai trabalhar 6. Eu vou mostrar como que ficou na peça, tá? Para não ficar... É ruim deixar dúvida, porque às vezes a pessoa coloca aqui nos comentários e eu não vejo. Eu vou passar aqui e eu já vou mostrar. Então, ó, aqui eu vou seguir com o mesmo padrão. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Então, eu também vou ter 6 pontos altos aqui, ó. Já tenho 3. Aqui onde nós finalizamos, ó. Mais uma corrente. Do ladinho dele, mais uma corrente e pronto, ó. Então, 6 pontos altos sobre 6 pontos altos. É aqui, ó. Prenda com baixo. Agora, siga. Opa, que não tem corrente. Agora, siga com o mesmo padrão. Então, vamos trabalhar assim por toda a volta, que eu volto bem nesse ponto aqui, onde nós iniciamos, ó. É aqui, ó. Eu só vou mostrar como que ficou na minha outra peça. Aqui, ó. Essa é aquele vestido amarelo que tá lá no Instagram, @JaneValimCrochê, onde as pessoas pediram, né, pra gravar. Então, eu uni aqui, né, igualzinho, não teve alteração. Só que eu trabalhei, ó, 6 pontos altos e 6 pontos altos, né? E aqui foi onde eu trabalhei os 6 pontos altos com uma corrente de separação. E uni aqui na terceira corrente, ó. Então, olha só como que surgiu um novo motivo aqui no meio. Então, para quem tá com 6 aqui, vai ser isso aqui, ó. Gente, vocês viram que não é complicado, né? É bem tranquilo. Entenderam? 6 desse lado, 6 desse lado e um novo motivo aqui no meio, ó. E o restante vai ser tudo igual. Aí já não tem mais alteração. Então, aqui, ó, perceba que tá até menorzinho esses pontos, que aqui eu diminuí a minha agulha. E aqui em cima já tá um pouco maior. Às vezes só eu consigo perceber, né? Porque eu trabalhei com agulha um pouco maior. Bom, então vamos seguir? Então, vamos finalizar a nossa volta. Já trabalhei aqui 6 pontos altos sobre os 6 pontos altos. Aqui, ó. E finalizo onde nós iniciamos com um ponto baixíssimo. Agora, vou trabalhar a carreira de argola. Então, eu preciso chegar nesse ponto aqui, ó. Vou caminhar com ponto baixíssimo. 1 e 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem, ó, pulo meio, seguinte, um ponto baixo. Eu volto aqui, ó. Opa! Eu volto aqui, ó, pra gente finalizar junto e iniciar a nossa carreira seguinte juntos. Cheguei aqui no final da minha carreira de argolas. Vou finalizar onde nós iniciamos com o ponto baixíssimo. Agora, vou caminhar até o centro da nossa argola seguinte. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Aqui, ó, por 1, 2, 3. Ó, perceba que ainda tá do lado, ó. Vou caminhar mais uma vez. Pronto, ó. Então, estou bem no centro da minha argola. Lembrando que meu motivo vai ficar sempre entre um motivo e o outro, eu vou ter um motivo. Ó, motivo e o outro, aqui no meio, um motivo. Então, para chegar aqui, argola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui em cima da minha argolinha, prendo com baixo. Então, ó, no meio do motivo, vou iniciar um novo motivo. São 6 pontos altos, 3, 4, 5 e 6. Prenda com o baixo na argola seguinte. Então, perceba que não tem alteração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prenda com o baixo. E aqui no meio, um novo motivo. Vamos trabalhar assim por toda a volta. Finaliza
bem aqui, ó, onde nós temos nosso ponto baixo, finaliza com ponto baixíssimo, caminha até o centro, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Caminha até o centro e já começa essa carreira, que é um ponto alto para cada ponto alto da base, com intervalo de uma corrente. Então, agora só vamos trabalhar isso, essa vai ser a nossa repetição. Eu vou trabalhar aqui por 13 motivos, esse aqui, ó, um motivo, tá vendo? Eu vou contar assim, ó, deixa eu, só exemplo, tá? 13 motivos, vou começar aqui só para vocês verem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou trabalhar a partir desse, só que eu vou contar a partir do ponto aqui de baixo, ó, a partir desse novo motivo que eu estou iniciando. Então, 13 motivos a partir desse, pode até fazer uma marcação ou contar aqui, ó. Então, vou seguir aqui com o meu... Gente, aqui foi só um exemplo, tá? O motivo que eu quero dizer é porque cada motivo tem 3 carreiras, né? Ó, 1, 2 e 3. Então, eu vou trabalhar por 13 motivos. Volto, eu vou falar quantos centímetros deu os meus motivos, porque às vezes, os meus 13 não vai dar o mesmo centímetro que o teu, porque temos tensão de pontos diferentes. Isso dá uma variação de cada pessoa, de cada peça. Então, vou fazer 13 motivos, volto, passo em centímetros. Porque depois eu vou trocar a agulha e aí vou começar a fazer aumentos. Vou aumentar os motivos para ele ficar mais rodado na parte do quadril. Então, vou fazer 13 e volto. Bom, então, olha só. Eu trabalhei, vou passar em centímetros. Deu 13 motivos, contando a partir desse, ó, desse primeirinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13 motivos deu em centímetros, eu vou colocar em centímetros a partir desse ponto, que é a nossa cava. Perdão, decote. Deu 38 centímetros. Aqui já é o suficiente para trocar a agulha. No meu caso aqui, eu vou trocar a agulha. Deixa eu colocar minha fita aqui. Agora, eu vou usar a agulha de número 2 milímetros. Tava com a agulha 1,75. Agora, vou trabalhar um motivo inteiro com a agulha 2. E depois eu já volto pra gente iniciar os aumentos. Então, aqui não vai ter alteração. Então, eu vou trabalhar a carreira de argolas, a carreira com 6 pontos altos aqui dentro, essa carreira que é um ponto alto e uma corrente. Depois, eu já vou iniciar com a carreira de argolas novamente, só que daí eu já volto, porque é sempre nessa carreira de argolas que eu faço o aumento. Então, vamos seguir com o mesmo padrão, a única diferença aqui é que eu troquei a agulha mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula 1, seguinte um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pula 1, um ponto alto, e vamos seguir assim por toda a nossa carreira. Então, vamos trabalhar a carreira de argola e mais essas duas carreiras, e eu volto na seguinte, para iniciar o aumento. Não vou começar o aumento agora, porque eu prefiro primeiro fazer um motivo inteiro com a agulha número 2. Vou fazer aqui o meu e já volto. Finalizei o primeiro motivo com a agulha de número 2. Agora, nessa carreira, eu vou aumentar 3 argolas, né? Vou espalhar aí por toda a volta 3 argolas a mais do que nós temos nesta carreira aqui, ó. Eu vou repetir esse aumento por 6 motivos, né? Nós temos aqui, eu considero motivo, contando aqui, ó, 1, 2, 3, eu estou contando essas 3 carreiras como um motivo. Eu vou mostrar como que eu vou fazer, mas não tem necessidade de eu voltar cada vez que eu vou aumentar, porque vai ser igual, não tem alteração. Não tem um lugar certo para fazer o aumento, só não pode ser um aumento aqui e o outro aqui do lado, tem que ser... procura dividir. Você vai fazer um aumento, um exemplo, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for fazer um aumento aqui, ó, faça um aumento mais aqui do lado, um outro aqui. Então, procura só separar para não fazer um aumento junto com o outro. O aumento é super tranquilo, gente. Agora, deixa eu só explicar o porquê de 3 aumento. É necessário 3, tá? Porque tá múltiplo de 3. Olha só, eu tenho um motivo aqui, ó. Então, eu conto 1, 2,
no número 3 tem um outro motivo. Aí repete, né? 1, 2, no número 3, um motivo. Então, o meu aumento, ele vai ser somente 3 argolas a cada carreira de argolas, né? Por 6 vezes. Eu vou fazer e depois eu explico novamente, caso ficou dúvida. Mas são 3 aumentos. Então, vamos seguir, ó. Já caminhei aqui dentro, vou trabalhar 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não tem alteração, tá? Vou seguir, ó. Eu vou seguir com esse mesmo padrão. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou aumentar aqui o número 7, ó. Como eu disse, não tem um lugar certo. Só não pode ser um aumento do lado do outro. Só temos que espalhar aí 3 aumentos. Vou trabalhar 7 motivos aqui e já volto. Bom, eu trabalhei então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui nesse motivo número 8, eu vou trabalhar uma argolinha a mais. Aqui ainda sigo normal, meu aumento vai ser mais aqui no meio. Então, vamos lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui, ó. Aqui não tem alteração. Um ponto baixo, vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que em cima de cada motivo, nós temos 2 argolinhas. Então, agora eu vou ter 3. Então, eu venho, ó. Eu vou pular aqui um espacinho. Eu estava trabalhando aqui, certo? Então, eu vou trabalhar aqui em cima, ó. Porque eu preciso de uma argolinha a mais aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, vou pular esse espacinho e vou trabalhar aqui em cima desse ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde eu vou prender agora vai ser aqui em cima, ó. Desse meu ponto baixo. Aqui, ó, em cima do ponto baixo. Então, nas argolas anteriores, 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, é dessa forma que eu vou fazer o meu aumento. Agora, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começo aqui do ladinho, ó. Um ponto baixo. Agora, eu vou seguir com o mesmo padrão. Então, se eu trabalhei aqui, ó, nesse primeiro, eu já estou com o mesmo padrão, ó. Então, vamos seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula 1, seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula 1, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula aqui o meio e siga. Eu vou repetir esse aumento aqui, mas eu volto ainda com... volto ainda para mostrar, né? Para contar quantas argolas. Olha, deixa só eu mostrar aqui. Nessa carreira de argolas, no meu caso, eu tenho 72 argolinhas. Quando eu finalizar essa carreira, eu preciso de 3 aumentos. Eu vou ter 75 argolas nessa carreira aqui, ó. Aí, a carreira seguinte vai ser normal. Não vai alterar nada. A única alteração que nós vamos ter agora, em 6 motivos, são esse tipo de aumento aqui. Quando for trabalhar a carreira do motivo, não vai ficar... Aqui vai ficar no meio, né? Ó, aqui vai ficar no meio. Aqui não. Porque se eu tenho um motivo aqui, eu vou prender com ponto baixo e faço 6 correntes, prendo aqui, o meu motivo vai ficar aqui do ladinho, ó. Mas não tem problema. Segue com o mesmo padrão. Não vai ter problema nenhum que o motivo vai sair do meio aqui, vai ficar mais pro lado. O que precisamos é aumentar a saia. Então, eu vou trabalhar aqui mais um pouquinho, né? E volto, vamos fazer mais um aumento junto. E no final, se você tiver dúvida, conta quantas argolinhas você tem. Você precisa de múltiplo de 3. Então, no caso, 72 aqui nessa carreira, eu tenho que ter 75 argolas nessa carreira, eu tenho que ter. Porque se eu não tiver, quando eu for fazer a carreira seguinte, não vai dar certo no final. E nem ajuste vai ficar bom, porque vai aparecer muito ajuste. Então, é só mesmo fazer argolinhas de acordo com o múltiplo que nós precisamos. Vou fazer aqui o meu, ali na frente eu já volto. Não vou contar, tá? Só vou trabalhar mais um pouco. Como eu disse, não pode ser um aumento do lado do outro. E já volto para fazer mais um aumento. Pronto, olha só. O meu aumento foi aqui. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Vou aumentar aqui no número 6. Lembrando, não precisa ser exatamente igual ao meu, tá? Porque eu tô olhando aqui, ó, o meu final da carreira tá aqui. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou aumentar aqui, ó. E vai me restar 1, 2, 3, 4, 5. Gente, é totalmente aleatório. Não se preocupa
em fazer igualzinho a mim. Só se preocupem que tem que ter aumento, para não ficar aquela peça retinha, a não ser que você queira a peça reta. Aí é diferente. Então, vamos lá, já trabalhei aqui, ó, no meu primeiro espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou trabalhar em cima do meu ponto alto, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui dentro do meu espaço seguinte, pode ser aqui dentro do espaço, ó. Um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui dentro, ó, porque antes a gente tava pulando, agora eu não vou pular, porque eu quero uma argola a mais aqui. Agora, sigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já começo nesse primeirinho aqui, ó. E sigo. Eu vou fazer mais um aumento aqui, ó, volto com vocês aqui no final da carreira, mas é só repetir o que foi feito aqui, ó. Trabalha no primeiro, trabalha em cima do ponto alto, pula um, trabalha aqui, e sempre aqui no meio vai ter um, ó. E no final, é só dar uma conferida se você tem aí 3 argolas a mais, que é essa carreira de baixo. Prontinho, olha, cheguei aqui no final da carreira, então vamos lá. Nessa carreira aqui, ó, de argolinhas, vou repetir, tá, gente, ó. Nessa, eu tenho 72 argolinhas. Nessa carreira de argolas aqui, ó, como eu aumentei 3, eu tenho, acabei de contar, eu tenho 75 argolas. 75, ela é múltiplo de 3. Então, 75 dividido por 3 dá 25 motivos. Então, nessa carreira, nós vamos ter 25 motivos. Essa volta aqui, ela é normal, não vai alterar nada. Porque as únicas alterações mesmo são na carreira de argolas que precisa do aumento de 3. Se você me perguntar, e se eu fizer todos esses aumentos de uma vez só? Eu não fiz. Porque eu acho que vai aparecer muito. Eu quis fazer assim mais discreto, fazer a cada início de um novo motivo um aumento. Porque ele ficou bem natural. Ó, então eu já finalizei. Finalizar junto com você. Junto com vocês. Com ponto baixíssimo. Agora, não vai alterar, né? Eu vou caminhar aqui, ó. Com o ponto baixíssimo por dentro das minhas argolas. Aqui, ó, pode até fazer um ponto baixo, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre começa com 6 correntes, quando é o início desse motivo. Porque daí, ele tá bem aqui no meio, né, ó. O nosso início do motivo. 1, aí aqui não tem alteração, aqui são os 6 pontos altos, 3, 4, 5 e 6. E prenda com baixo. Gente, não tem mais alteração. A única diferença que você vai perceber é que quando chegar no aumento, ó, você vai trabalhar o motivo aqui, né? Aí vai prender com ponto baixo. 6 correntes, prenda aqui. O que você vai perceber é que seu motivo vai ficar aqui, ó. Do lado, não tem problema, porque teve um aumento. E vai seguir com o mesmo padrão. Então, vamos trabalhar essa carreira. A seguinte não tem alteração, é essa aqui. Como eu disse, eu vou trabalhar por 6 motivos aumentando dessa forma que eu já orientei. Então, esse já é o primeiro. Então, tem mais 5 ainda para mim trabalhar dessa forma, ao fazer nesses aumentos. Só dá aquela verificadinha quando você terminar de fazer essa carreira aqui, ó, de pontos argolas, se você realmente aumentou 3. Eu já fiz uma peça. Então, teve uma volta que eu achei que eu tivesse aumentado 3, eu aumentei 4, e eu tive que desmanchar tudo porque não deu, no final não dá certo, né? Tem que ter múltiplo de 3. Eu vou fazer aqui por 6 motivos. Eu vou falar quantos centímetros tem, só que tamanho vai variar de pessoa por pessoa. Então, eu vou fazer aumentar 6. De repente, você quer mais aberto, quer mais godê embaixo, faça mais, ou faça menos. Como era uma peça para mim, eu fui fazendo, experimentando a minha peça, o amarelo, né? Esse aqui também, provavelmente eu vou ter que ficar experimentando. Mas não teve alteração, tô fazendo igual. Então, eu vou trabalhar por 6 motivos. Vou até colocar um marcador para saber qual foi o meu primeiro aumento. Aqui, ó, meu primeiro aumento foi nessa carreira de argola. Eu vou colocar aqui um motivo, porque a partir daqui eu vou contar 6 motivos. Ó.
Vou fazer aqui o meu. Como eu disse, não tem alteração, só 3 aumentos, tá bom, gente? Eu fico preocupada em deixar dúvida, essa é a minha preocupação. Por isso que eu fico repetindo, né? Mas tem iniciante que às vezes fica com dúvida. Vou fazer os meus 6 motivos e eu já volto. Bom, eu trabalhei então, ó, contando aqui da onde eu marquei, coloquei meu marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. Até aqui deu 6 motivos, trabalhando sempre naquela carreira de argolas, aqueles 3 aumentos espalhado por toda a volta. Então, lembrando que a cada carreira de argolinhas, nessa primeira carreira de argolas, eu trabalhei sempre o aumento, que era 3 argolinhas. Porque assim, a cada volta, aumentava um motivo inteiro. Agora, eu vou trabalhar 5 motivos sem aumento. Essa carreira de argolas aqui, ela já não teve aumento. Eu já fiz ela normal, seguindo o mesmo padrão que a gente já estava trabalhando, né? Que é um ponto baixo aqui, 6 correntes, pula um ponto baixo, 6 correntes, pula um ponto baixo, 6 correntes, pula o meio e começa tudo novamente. Então, essa carreira aqui, que é um motivo de número 7, depois que eu iniciei aqui o aumento, eu não trabalhei, fiz normal. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar, ó, pra ficar do mesmo tamanho que eu passei no início, tá? Eu vou trabalhar agora 5 motivos sem nenhum aumento. Igualzinho a gente tava trabalhando aqui em cima, ó. Então, aqui, esses 5 motivos, como eu já disse, vai ser somente o padrão que a gente estava usando lá atrás. Não tem mais aumento. A não ser que você queira mais rodado. Eu vou parar aqui. Então, eu vou trabalhar aqui os 5 motivos. Já comecei aqui, ó. Já finalizei, caminhei aqui por 3 pontos baixíssimos. Aqui eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo com um ponto baixo na minha argolinha seguinte. E agora, ó, tá vendo que o meu início do novo motivo vai ficar sempre aqui no meio, ó. Normal, como já estava trabalhando. Então, aqui eu já vou seguir novamente com aqueles 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Prendo com o baixo na argola seguinte e siga. 3, 4, 5, 6. Prenda com o baixo. Aí, chega aqui, ó, onde nós temos a argola bem central e começa tudo novamente. 6 pontos altos. Vocês vão perceber aí que a peça, ela não abriu bastante, mas abriu o suficiente para que eu quero aqui. Então, ela tá bem maior. Só eu colocar aqui só para vocês terem uma noção. Ó, aqui, deixa eu erguer um pouco mais aqui. Aqui, ó, é aquela parte de cima, né? E aqui é onde nós fizemos o aumento. Então, percebe que tá bem maior, né? Olha só. Então, eu vou agora trabalhar 5 motivos. Caso você queira um pouco mais comprido, maior, faça um pouco mais. 5 motivos aqui pra mim é o suficiente. Vou fazer os 5, eu já volto. Prontinho, olha, eu trabalhei os 5 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, sem nenhuma alteração, sem aumentar. Com o mesmo padrão que eu estava trabalhando lá em cima. Agora, nós vamos trabalhar argolas, somente argolinhas, por algumas carreiras. Lembrando que é um pouquinho maior, faça um pouco mais motivos. Trabalhei já a primeira carreira de argolas, sem nenhuma alteração também. Agora, trabalha assim, ó. Nós vamos finalizar todas as carreiras da mesma forma. 1, 2, 3 correntes. Vem aqui onde nós iniciamos, ó. Vem aqui, ó. E trabalha um ponto alto. Então, é dessa forma que eu vou finalizar todas as carreiras, para não precisar caminhar até o centro da próxima. Finalizando dessa forma, a gente já consegue dar o início daqui. Aí, vamos seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só isso que nós vamos trabalhar agora, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
prenda na próxima argola. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só, vai ficar assim. Vou trabalhar com essa mesma repetição, sempre 6 correntes, prenda com ponto baixo. Quando finalizar, ó, aqui tem o meu ponto alto, tá bem aqui. Trabalha 6 correntes, prenda com baixo, 3 correntes e prenda com ponto alto aqui, ó. Então, vai ser sempre um ponto alto sobre ponto alto quando finalizar a carreira. Vou trabalhar assim por 5 carreiras. Então, vou trabalhar aqui 5, já volto pra gente fazer aquele acabamento da parte de baixo. Pronto, eu trabalhei as 5 carreiras de argolinhas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E sempre finalizei com um ponto alto. Aqui, ó. Sobre o ponto alto, sempre com 3 correntes. Agora, vou trabalhar uma carreira de motivo. Então, vou fazer essa carreira. E nessa carreira aqui, ó, só que eu vou fazer uma alteração, que eu vou fazer picô. Então, vamos lá. Eu quero começar o meu motivo bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Entre um motivo e o outro, né? Fica aqui. Então, para isso, eu vou trabalhar 6 correntes. Lembrando que aqui eu já trabalhei o meu ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo aqui no seguinte com um ponto baixo. Agora, venho aqui dentro do meu espaço e trabalho 6 pontos altos. 2, que é o início de um novo motivo. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, sigo com o mesmo padrão. Prendo com ponto baixo, repita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho na argola seguinte, prendo com baixo. Venho aqui na seguinte e repita 6 pontos altos. Então, aqui não tem alteração, você só vai perceber que vai ficar bem aqui, ó, nessa direção, ó, bem no meio. Quem for fazer mais, faça 7 carreiras de argolas. Vou fazer o meu e volto aqui, ó, pra gente já dar início naquele barrado. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, trabalhei meu último motivo. Finalizo aqui onde eu tenho esse ponto alto com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, por cima dessas correntes. Com o ponto baixíssimo. Por 1, 2 e 3. Trabalhar aqui um ponto baixo. Agora, eu venho em cima desse meu ponto alto, desse primeiro, eu vou trabalhar motivo normal, mas com picô. Então, ó, um ponto alto, 3 correntes. O meu picô, eu vou trabalhar, aqui tem o meu ponto alto. Vou colocar minha agulha aqui atrás dele, ó. E trabalho um ponto baixo. Sigo trabalhando um ponto alto. Não tem corrente, tá? É só o picô. E repita, 3 correntes, um picô e um ponto alto no ponto alto seguinte. 3 correntes, um picô, pegando aqui atrás do ponto. E um ponto alto no ponto alto seguinte. Eu vou ter aqui os 6 pontos altos também. 1, 2, 3, um picô. E um ponto alto em cima do meu último ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5 picô. Vai ficar assim, todos os motivos. Venho aqui na minha argola seguinte, prenda com baixo. Venho aqui no primeiro, um ponto alto e começo tudo novamente. 3 correntes, um picô e um ponto alto. Vamos trabalhar assim? Por toda a nossa volta? Vamos finalizar, então, nossa carreira aqui de motivo com o picô. Já trabalhei meu último ponto alto. Venho aqui onde eu tenho esse ponto baixo, finalizo com o baixíssimo. Agora, eu preciso iniciar nesse ponto aqui, ó.
Então, eu vou trabalhar uma corrente, venho aqui por trás, ó, e abraço ele assim, dessa forma. Venho aqui atrás e trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de argolas. Porque agora eu vou repetir, vou trabalhar a carreira de argolas, essa carreira e essa. Então, eu vou repetir até chegar a uma altura aí que eu acho necessário. Aqui nesse caso, eu vou repetir por 3 vezes. Vou fazer 3 motivos. No meu outra peça, eu fiz 4. Então, eu vou deixar livre. Você pode fazer 3, pode fazer 4, você pode fazer 5. Quantos achar melhor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, pula esse aqui da frente, vem pra esse e vai trabalhar aqui atrás, ó. É atrás mesmo, tá? Trabalha o ponto baixo. Repita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula esse ponto que tá aqui do lado, vem pra esse que tá aqui, ó, e abraça ele e trabalha um ponto baixo. Então, nós também vamos ter 2 argolinhas em cima de cada motivo. E vai seguir com o mesmo padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula aqui o meio, vem nesse primeiro ponto, ó. Pega ele aqui atrás e prende com baixo. E siga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula o ponto seguinte, vai para o seguinte, pegando ele aqui por trás, ó. E trabalha o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula o ponto seguinte, vai para o seguinte, pegando aqui atrás, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula ao meio, vem para esse primeiro ponto, prende ele aqui atrás, ó, com ponto baixo. Então, olha só, vamos ter sempre um 2 e um aqui no meio, onde nós vamos trabalhar o motivo. Então, vai ser assim que eu vou trabalhar por toda a carreira. Aqui no final eu volto, gente, mas não tem mais alteração, tá? Quem já entendeu aí o esquema, é só seguir. Como eu já disse, carreira seguinte eu vou trabalhar esse motivo. Então, eu volto só para dar o início aqui, ó. Pronto, vamos finalizar, então, a nossa carreira de argolas. Tô aqui, ó. Então, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que eu não vou finalizar com ponto alto, acho melhor finalizar dessa forma. Finalizo aqui, ó, onde nós iniciamos, com o ponto baixíssimo, e vou seguir caminhando com o ponto baixíssimo aqui em cima da corrente, ó. 1. O processo aqui vai ser todo o mesmo, não tem alteração também. 3, agora um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo com um ponto baixo na argola seguinte. E perceba que o nosso motivo vai ser aqui também, ó. Tá vendo que eu tenho meu ponto baixo? Ele vai ser bem aqui, ó. Sigo com o mesmo padrão, trabalhando 6 pontos altos dentro dessa argola. 3, 4, 5 e 6. Prendo com um ponto baixo na argola seguinte e siga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo com um ponto baixo. Aqui na seguinte, vou repetir 6 pontos altos, então é só isso, tá? Nós vamos trabalhar. Ó, finaliza aqui com um ponto baixíssimo, caminha pelas argolas e aqui nesse primeiro ponto, ó, trabalha o ponto alto. Repete essa carreira aqui, ó. Repete. O ponto alto, picou, seguinte ponto alto, igualzinho, sem nenhuma alteração. Finaliza também da mesma forma que eu finalizei aqui, ó. Finalizei, trabalhei uma corrente, já peguei ele aqui por trás. Então, eu vou repetir por 3 vezes, eu estou no meu número 2, ó. Então, eu vou trabalhar essa, mais uma. Vou cortar o fio e a gente vai fazer o acabamento lá na parte de cima. Prontinho, olha, já trabalhei as 4 carreiras de motivo, como eu disse, pode ser feito mais, pode ser feito menos. E agora, vamos fazer o acabamento lá na parte de cima, vou deixar o fio aqui, depois eu arremato, ó. Depois eu vou mostrar como que eu arremato. Pode arrematar da forma que você já está acostumada.
Finalizei bem aqui, ó. Nós temos o nosso ponto baixo, finalizei com baixíssimo, trabalhei uma corrente e cortei o fio. Bom, então, finalizado aqui a parte de baixo, vamos lá para a parte de cima. Bom, aqui eu tinha uma linha, que era o nosso início do nosso trabalho. Então, eu fiz o nó invisível. Se você quiser aprender, vem aqui para a descrição do vídeo. Eu deixo sempre aqui na descrição nó invisível. Lá eu ensino bem detalhado como fazer. Se você não trabalha com nó invisível, não tem problema. Prenda a linha na agulha e vem aqui e começa junto comigo. Deixa eu dar aqui uma opção para quem não quer manga, porque às vezes eu faço com manga, a pessoa quer sem manga, às vezes eu faço sem manga, a pessoa quer com manga. Então, uma opção aqui para fazer a peça sem a manga, só de alça, prenda a linha aqui, ó, do lado onde nós temos esse ponto, esse primeiro ponto, prenda a linha, suba 3 correntes. Aqui dentro, onde nós temos aquela argolinha inicial, trabalha um leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui é um exemplo para quem não quer manga, tá? Para quem quer fazer aí uma alça. E um ponto alto aqui no cantinho, ó. Aí, você vai virar, vai subir 3 correntes, leque sobre leque e um ponto alto dentro desse último espaço. Só vai fazer isso. Vai estar sempre fazendo a mesma repetição. Sempre vai iniciar com 3 correntes e finalizar com um ponto alto. Você vai conseguir, continuar repetindo isso aqui. Eu não vou repetir porque eu já cortei aqui meu fio, ó. Então, como eu quero manga, né? Uma manguinha pequena, bem fresca, com aquele ponto mais vazado. Então, eu vou trabalhar assim, ó. Vou buscar o meu fio aqui. Essa é aquela argolinha inicial, ó. Então, passa aqui a agulha. Vou buscar aqui meu fio. Agora, eu vou trabalhar, aqui nesse caso, 27 correntes. Quem quer aí um pouco maior, vai aumentando de mais 3, ou diminui menos 3, múltiplo de 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aqui no meu caso, 27 é o suficiente. No outro eu também fiz 27 e deu certo. Aí, você vem aqui, ó, do outro lado da peça, tá vendo, ó? E prenda com um ponto baixíssimo, trabalha uma corrente e corta o fio. Então, por enquanto, vai ficar assim, ó. Lembrando que do outro lado é igualzinho, tá? Então, ó, já está assim a nossa alça. Deixa eu fazer uma observação. Quem está fazendo um tamanho maior, vai estar maior aqui, ó, né? Porque se continua aqui, então essa parte tá maior. Eu fiz as 27, coloquei no corpo, ficou perfeito. Essas 27 correntes. Então, cuidado aí para não fazer uma corrente muito grande, para essa alça não ficar tão grande também. Apesar de que depois, na hora que eu for fazer um acabamento, eu consigo acertar aqui o tamanho. E quem for fazer menor, pode até diminuir 3 correntes aqui. Mas lembrando que vai estar menor aqui também, ó. Aqui eu tenho 23 centímetros e meio nessa parte da cava. Pro tamanho G, é o suficiente. Fica perfeito no braço, 23 centímetros e meio. Quem quer um tamanho M, vai ser aí mais ou menos 22 centímetros. O tamanho P dá 21 centímetros. Agora, já o tamanho GG já vai aí para uns 26 centímetros e meio, 27. Só que, como eu já acabei de dizer, um tamanho maior, aqui vai estar maior, ó. Então, é sempre bom colocar, fazer a corrente e colocar. A minha ficou, ou medir, né, os 27 centímetros. Bom, então, já expliquei tamanhos, vamos continuar. Bom, vamos lá, então, trabalhar a nossa manga. Vamos prender a linha na agulha. Ó, essa manga aqui é uma manga muito fácil de ser feita. Só prestar bastante atenção. Nem precisa prestar muita atenção, não, porque é uma manga muito repetitiva. Muito tranquila de ser feita. Deixa eu fazer uma observação.
Para quem tá fazendo um tamanho maior, eu vou contar aqui 7 carreiras e vou prender meu fio. Para quem tá fazendo um tamanho maior, conta 9, prende na número 9. Eu já vou explicar aqui, tá? É que eu preciso fazer essa observação antes. E quem tá fazendo outros tamanhos, segue o mesmo padrão que eu. Se você vir aqui no meu comentário e falar assim, ah, mas eu acho difícil, eu posso só circular? Não, você não pode só circular, a não ser que você queira. Porque se você fizer só circulando aqui, a nossa manga, quando você colocar no corpo, ela vai amontoar aqui, ó, ela vai ficar feia, ela vai dar tipo um defeito. E fazendo da forma que eu fiz, ela fica mais perfeita. Então, eu já fiz o outro assim, e eu achei uma manga que se adaptou melhor à peça. Então, vamos lá. Ó, vamos contar comigo aqui, ó. Vou aproximar. Então, até o tamanho G, você vai seguir esse padrão, e o tamanho G você vai pular, ao invés de 7 carreiras, você vai pular 9. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, 7 vai prender aqui nessa número 7. Eu vou iniciar com um ponto alto. Então, eu vou colocar a laçada na agulha aqui. Aqui, ó, laçadinha na agulha. Eu venho aqui onde eu contei o número 7 e vou prender com um ponto alto. Se você quiser prender também com um ponto baixíssimo, subir 3 correntes, mas eu acho melhor porque fica mais fácil para mim identificar depois. Assim, eu prefiro iniciar com um ponto alto. Esse ponto alto, ele corresponde a 3 correntes. E eu vou trabalhar sempre 6 correntes. Então, eu vou trabalhar mais 3. 1, 2, 3 correntes. Vou pular o meu ponto da base, esse próximo que tá aqui do lado. Eu venho no seguinte e prendo com um ponto baixo. Vou repetir 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Pulo um ponto da base, vou para o seguinte e prendo com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, lembrando, eu estou com agulha 2, sigo com agulha 2. Pulo um pontinho aqui da minha base, venho aqui nessa primeira carreira, ó, é aquela primeira carreira, prendo com um ponto baixo. Então, nós temos, ó, 3 argolas. Quem tá fazendo um GG vai ficar com 4 argolas. Então, vamos seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou pular duas argolinhas da base e vou trabalhar na número 3. Só que eu preciso virar essa argola aqui pro meu lado, pra mim ter uma visão melhor dela. Ela tá virada pro lado de lá. Aqui, ó. Então, eu conto aqui. Opa. Deixa só eu acertar aqui, gente, ó. 1, 2, na número 3, eu vou prender com um ponto baixo. Ó, o vídeo vai ficar um pouco grande nessa parte, é que eu quero explicar, assim, fazer junto, tá? Vou seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular 1, 2, prendo na número 3. Lembra que eu falei que quem for fazer maior precisa ir aumentando de 3, porque ele está múltiplo de 3? Então, ó, 1, 2, trabalha na terceira. Vai ser sempre assim. 1, 2, trabalha na terceira. E siga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por enquanto, vou trabalhar sempre 6 correntes, tá? Pulo aqui, ó, 1, 2, na número 3. Prendo com o baixo. Vou seguir. 3, 4, 5, 6, pulo 1, 2, trabalho na número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulo 1, 2, trabalho na número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulo 1, 2, trabalho na número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulo 1, 2, trabalho na número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulo 1, 2, trabalho na número 3 e perceba que vai restar 2 também, ó. 2 argolinhas aqui no final. Então, ó, 3 correntes, 4, 5, 6. Prenda aqui, ó, nesse ponto. Então, a quantidade de argolas que nós temos desse lado, ó, nós vamos ter aqui também. Se nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, nós temos que ter 3 aqui também. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula um espaço da base, seguinte,
um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pula um ponto baixo, ó, já tenho duas, falta só mais uma. Então, como que nós vamos finalizar? Nós vamos finalizar com 3 correntes e um ponto alto. Ó, 3 correntes, pula um ponto da base, aqui na seguinte, um ponto alto. Então, perceba que nós estamos finalizando na mesma direção que tá lá do outro lado. Olha só, uma argola, duas argolas, 3 argolas. Tá vendo, ó? Porque aqui já pertence à corrente. Se você perceber aqui do outro lado, tá igual. Uma, duas, três, essa pertence à corrente. Essas linhas aqui tá atrapalhando, né? Depois a gente arremata. Então, finaliza com um ponto alto. Vamos virar e vamos voltar. Vamos finalizar todas as carreiras com um ponto alto. E sempre 3 correntes. Então, vou virar aqui a minha peça e vou voltar. Por enquanto, eu vou trabalhar sempre assim, porque eu quero aquela parte de cima do ombro um pouco maior, para ficar melhor a nossa peça. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui na argola seguinte, prende com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui na argola seguinte, prende com baixo. Siga com essa mesma repetição, que eu vou voltar bem aqui, ó, no finalzinho onde tá esse fio, ó. Pronto, olha, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, de número 1 de argolinhas. Meu ponto alto inicial está aqui, e eu estou aqui atrás. Então, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. Venho em cima do meu ponto alto, aqui que foi um ponto alto inicial, e trabalha um ponto alto. Então, a carreira de número 2, finalizada. Esse ponto alto é como se fosse as 6 correntes, tá? Porque se eu trabalhar aqui 6 correntes, eu vou ter que voltar caminhando um ponto baixíssimo. Então, finalizando dessa forma, a gente já vira e já dá início desse ponto, ó. Então, vamos virar, iniciar a nossa carreira de número 3. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que não tem alteração, vai ser só isso. 1, por enquanto. 3, 4, 5, 6. Prenda com o ponto baixo na argola seguinte. Siga que eu volto aqui. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Lembra que aqui tá o ponto alto e aqui tá aquela corrente que nós viramos. Eu volto aqui, ó. Pronto, olha, estou aqui no finalzinho da minha carreira de número 3, da argolinha, da manga. Essa é aquela última argola, né? Ó. Então, como eu já disse, eu vou finalizar todas com ponto alto. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, venho aqui na minha argola, ó, é necessário que finalize a argola, tá? Porque se a gente finalizar com ponto alto, esse ponto alto aqui, ele vai correr, ele vem pra cá, ó. Não fica tão bom. Então, conta aqui, ó, 1, 2, finaliza na terceira corrente com um ponto alto. Então, perceba que não tá tendo alteração. Vamos virar e iniciar a carreira número 4 da mesma forma. Nós vamos repetir essas carreiras. Eu vou contar aqui, já falo quantas carreiras nós vamos fazer igualzinha. E vou continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui na minha argolinha seguinte, prendo com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui na minha argola, prendo com baixo. Siga. Quando você chegar aqui no finalzinho da carreira, ó, a última argola aqui, ó, meu ponto alto, a última argola, você vai contar 1, 2, finaliza na terceira corrente com um ponto alto, suba 6 correntes e volta. Então, vamos seguir com essa mesma repetição. Deixa eu arrumar aqui pra você ver como que tá ficando. Esse ponto, sempre a gente tem... Deixa eu tirar aqui do zoom. Esse ponto, a gente tem que dar aquela puxadinha, né? Porque ele fica muito junto. Aqui. No final, o efeito fica bem bacana, tá, gente? Agora não dá pra ver direito. Vou contar aqui, já vou falar quantas carreiras você vai trabalhar com essa mesma repetição, indo e voltando, somente até esse ponto que eu estou falando. Bom, você vai repetir isso que nós estamos trabalhando, esse mesmo
processo por 9 carreiras. Nós estamos, ó, na quarta já. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nós estamos na quarta. Quando completar 9, pode contar até por aqui que fica mais fácil, ó. 1, 2, 3, nós estamos na quarta. Quando completar 9, eu volto. Eu volto porque aí a gente já não vai mais fazer dessa forma. Eu já vou alterar a forma aqui de fazer. As argolas vai continuar do mesmo jeito. Então, vamos repetir 9 carreiras, eu já volto. Então, eu trabalhei as 9 carreiras. Olha só, vou contar aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 9 carreiras, tá desse jeito, ó. Deixa eu tirar aqui do zoom. Agora, nós vamos continuar, só que agora nós vamos circular por toda a volta. Agora, nós vamos parar de trabalhar desse jeito. Aqui, eu vou trabalhar 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Venho aqui, ó, nesse meu espaço que tá do lado dele, tô aqui, né? Venho aqui nesse espaço, trabalha um ponto baixo. Repita 6 correntes. 4, 5, 6. Agora, eu vou pular. Pula esse espaço aqui, ó. Vem aqui no seguinte, prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula esse espaço seguinte e vem para o seguinte, prenda com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula. Esse aqui, ó, pula, trabalha aqui dentro, um ponto baixo. Então, perceba que ficou desse jeito. Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só argola, tá? Vamos trabalhar. Só que vamos sempre pular um ponto da base. Ó, esse eu já tenho um aqui dentro, né? Ó, perceba que esse aqui tá saindo aqui de dentro, ó. Então, eu vou pular o que tá do ladinho dele. Venho aqui, ó, prenda com ponto baixo. Vou trabalhar toda essa volta junto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula esse espaço, vem para o seguinte, prenda com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula esse espaço seguinte, vem para o seguinte e prenda com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula o espaço seguinte, vem para o seguinte, prenda com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula esse espaço seguinte, vem para o seguinte e prenda com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos embaixo do braço, bem embaixo do braço mesmo, aqui, ó. Pula esse espaço, vem aqui para o seguinte, prenda com baixo. Agora eu vou dar uma dica. Eu não vou fazer 6 correntes e colocar aqui, porque senão vai ficar grande a manga e eu preciso de múltiplos de 3. Então, como que eu fiz aqui? Eu, no meu caso, vou ter 27 argolas. Eu fiz assim, ó. Eu trabalhei um ponto baixo aqui, né? Eu vou trabalhar outro ponto baixo aqui, ó, do ladinho. Lembrando que quem tá fazendo outro tamanho vai ficar com outra quantidade de argolas. O que precisamos é de múltiplo de 3, não importa a quantidade. No meu caso, vou ter que fazer esse ajuste aqui embaixo, ó. Fiz um ponto baixo. Aí, eu vou passar para esse outro lado, que tá, ó, tá vendo aqui? Ó, eu venho pro lado de cá e trabalho um ponto baixo. E venho pro seguinte, trabalho um ponto baixo também. Ou seja, eu tenho, ó, vamos contar? 1 e 2. 2 pontos baixos, ó, 1 e 2. E desse lado, eu também tenho, ó, 1 e 2. Então, tá igualzinho os dois lados. Vamos seguir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula um espacinho da base, venho no seguinte e prenda com baixo. Ó, se você olhar aqui, vai estar igual os dois lados. Tá vendo que eu prendi nessa carreira que é o início de um novo motivo? Prendi aqui também, ó. Bem nessa carreira que é o início do motivo, ó. É bom a gente olhar para ficar igualzinho, para não ter que ficar desmanchando depois. O trabalho não rende ficar desmanchando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula o espaço seguinte, vem para o seguinte, prenda com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula o espaço seguinte, vem para o seguinte, prenda com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
pula o espaço seguinte, seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pula o espaço seguinte, seguinte, um ponto baixo. Chegamos aqui, ó, onde nós temos aquele início, tá bem aqui, ó. Então, nós vamos finalizar assim, ó, 1, 2, 3, somente 3. Todas as carreiras nós vamos finalizar da mesma forma. Então, eu vou pular essa carreira, eu venho aqui onde temos o início, ó, ele tá saindo bem aqui desse ponto, ó, olha só, ele tá saindo desse ponto aqui, ó. Eu venho bem aqui dentro e trabalho um ponto alto. Agora eu preciso de 20, no caso, múltiplo de 3. Eu tô falando sempre de 27 porque o meu dá 27. Só que para contar agora fica um pouco confuso, porque nós não finalizamos aqui ainda, assim, ó. Vou finalizar todas as carreiras aqui, só que aqui fica mais confuso para contar as argolas. Então, eu vou subir mais um pouquinho e depois eu conto. Então, vamos lá, vamos junto comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vou prender com um ponto baixo aqui, onde eu tenho esse meu ponto. Tá do lado, ó. Prenda com um ponto baixo. Siga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou pular, tá? Pula o seguinte, vem para o seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula o espaço seguinte, vem para o seguinte, prenda com baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula esse espaço seguinte, vem aqui onde nós temos esse ponto alto, ó, prenda com o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui, ó, e prenda com baixo. Agora, eu vou contar. Fica mais fácil contar agora, tá? Porque, ó, tá vendo? Agora eu tenho argolas pra contar. Então, vamos contar junto comigo? Então, vamos lá. Vou contar a partir dessa, ó. Que tá aqui na frente, ó. Não vou contar aqui, não. Depois eu conto. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aqui eu conto um, ó. 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Fechou. Então, está 27, ele é múltiplo de 3. O seu não deu. Vamos dizer aí. Ah, não deu, Jane. E agora? Gente, quando não dá, tem que fazer ajuste, tá? No caso aqui, eu coloquei, eu tive que diminuir um aqui, senão ia ficar com 28. Aí 28 para mim não dava. Então, faça mais argolas aqui. Deixa eu ver onde dá pra fazer mais. Dá pra fazer, sei lá, de repente um ponto aqui. É ajuste, gente. Que a gente que faz crochê, que faz roupa, a gente vive no ajuste, né? Pra poder dar uma conta exata lá no final. Bom, agora não tem mais alteração. Agora eu vou somente trabalhar 6 correntes e prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prenda com ponto baixo. Olha só, uma observação. Aqui no caso deu 27, mas se o seu, que é um pouco menor, deu, vamos dizer que é 24, né? 24 é múltiplo de 3, tá tudo bem, porque a peça é menor. Se a sua peça é maior, é um GG, e sei lá, de repente 30, tá tudo bem, porque é múltiplo de 3. O que precisamos é de múltiplo de 3, tá? E também procurar não deixar tão grande, né? No final, a gente vai fechar, a gente consegue fechar um pouquinho mais. Então, você vai seguir agora, sempre com 6 correntes, prendendo com ponto baixo, 6 correntes, prenda com ponto baixo. Só isso, gente. Eu nem vou seguir aqui porque é tão repetitivo. Quando você chegar aqui nesse final, você vai trabalhar assim, ó. 6 correntes, prenda com ponto baixo. 6 correntes, prenda com ponto baixo aqui desse lado, ó. Desse ladinho aqui, ó. Vai pular, pula esse meio aqui, ó. Pra manter os 27 argolas. Vai seguir, vai seguir, vai seguir. Quando você finalizar, você vai finalizar aqui com 3 correntes e um ponto alto. Só que daí eu volto aqui, só pra gente dar início junto, já vou falar quantas carreiras eu vou repetir igualzinho, sem nenhuma alteração. Prontinho, olha, eu já dei toda a volta. Aqui embaixo do braço ficou assim, ó. Então, vamos finalizar, como eu disse, com 3 correntes. Olha só, 3 correntes.
Venho aqui onde eu tenho o meu ponto alto, finalizo com ponto alto. Gente, se vocês preferirem finalizar com 6 correntes e caminhar até aqui na frente com ponto baixo, tudo bem, só que ele vai marcar mais. E assim ele fica mais imperceptível aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui do lado, ó, bem do ladinho dele e prenda com baixo. Vai seguir agora somente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos seguir somente com esse padrão agora de 6 correntes prendendo com ponto baixo. Não tem mais alteração a partir de agora. Eu vou trabalhar assim, com essa mesma repetição, por 18 carreiras. Então, você vai contar a partir desse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando completar 18 carreiras, no meu caso, eu vou parar, porque achei que o 18 deu um padrão bacana. Eu faço a 18, eu falo quanto que deu em centímetros. Carreira de número 19, eu vou diminuir uma corrente. Só isso, tá? Então, faça 18 carreiras com 6 correntes e a carreira número 19 com 5 correntes. Por que que eu vou diminuir uma? Para ele dar uma fechadinha. E depois eu não vou mais aumentar a corrente, vou manter 5 até o final. Porque daí a gente já inicia aí a gente vai iniciar o nosso barradinho. Então, vamos lá? 18 carreiras com 6 correntes e a carreira número 19 com 5 correntes. Só vamos trabalhar agora circulando, sempre finalizando dessa mesma forma, iniciando dessa mesma forma. Vou trabalhar aqui as minhas 18 carreiras com 6 correntes e a última com 5 correntes e eu já volto. Prontinho, olha só. Eu trabalhei, então, conta bem, para contar as 18, conta a partir desse ponto, tá? Então, eu trabalhei 18 carreiras com 6 correntes e a carreira 19 eu trabalhei com 5 correntes, ficou desse jeito, ó. Então, agora, vamos iniciar o motivo. Essa carreira que nós trabalhamos com 5 correntes, eu finalizei com 5 correntes e um ponto baixo em cima desse meu ponto alto. Agora, eu vou caminhar aqui, ó, em cima das minhas argolinhas com ponto baixíssimo, para iniciar o motivo. Aqui, vou caminhar por 3 vezes. Agora, um ponto baixo, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntes. Prendo com um ponto baixo aqui na minha argola seguinte. Venho na argola seguinte e trabalho 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Prendo com um ponto baixo na argola seguinte. Repita, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Lembrando, vai ser 5 correntes agora, não mais 6. Prendo com baixo, venho na argola seguinte, vou repetir 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Prende com baixo na argola seguinte, siga 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Prenda com baixo na argola seguinte. Eu vou repetir aqui na manga o que foi feito aqui na parte do barrado de embaixo. Aqui, ó. Vou só repetir o que eu trabalhei aqui, ó. Só que aqui foi 6 correntes e aqui eu estou com 5, só isso. Então, vamos repetir o que foi feito aqui, ó, igualzinho, sem nenhuma alteração. A carreira seguinte é essa carreira com um ponto alto, 3 correntes e um picô. Aí, a carreira seguinte, você vai pegar aqui por trás, ó, bem aqui por trás. Ficou na dúvida? Ai, já não consigo. Volta o vídeo e vê aqui, ó, o que foi feito aqui, tá? É a mesma repetição, não tem alteração nenhuma, não. Então, vamos lá? Eu vou trabalhar aqui. Aqui eu trabalhei as 4, ó. 1, 2, 3, 4. Eu acredito que eu vá fazer as 4 aqui também, pra ficar igual. Você pode fazer 3. Eu vou fazer o meu, já volto e já falo
Quantas carreiras deu? Deixa eu passar em centímetros, que eu não passei quantos centímetros deu aqui. É bom passar em centímetros, né? Porque depois, se você me perguntar, eu não vou lembrar. Deixa eu pegar sua fita. Vou medir aqui em cima. Ó, puxando, tá? Dá aquela acertadinha para os pontos chegar bem no lugar. Tem 19 centímetros. Quer fazer um pouquinho maior? Pode fazer. Quer fazer menor? Aqui vai muito do gosto. Então, eu vou aqui trabalhar o meu, eu já volto. Prontinho, olha só. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras de motivo. Deixa eu aproximar aqui, ó. Olha só como que ficou. Finalizei com essa carreira com o picô. Eu vou passar em medidas. Eu tenho em centímetro, 25 centímetros de manga. Então, manga finalizada. Agora, vocês precisam voltar o vídeo, se preferir voltar, ou se já entendeu o esquema, né? Fazer ali o outro lado. Eu fiz aqui. O meu tá cheio de marcação, porque eu gosto de fazendo. Olha só, gente, uma dica aí, ó. Eu gosto de fazer a primeira e já ir marcando. Marco aonde eu finalizei, marco onde iniciei, marco aonde... Gente, aonde eu vejo necessidade, na verdade. Então, eu deixo cheio de marcaçãozinha assim, ó. Porque fica mais fácil, porque esse ponto, ele fica meio chatinho de contar depois, né? Ele fica, assim, na minha opinião, ele parece que fica um pouquinho confuso. Eu digo confuso aqui, gente, ó. Você olha aqui, você não sabe onde tá iniciando, onde tá finalizando, ele fica todo pontinho rede, né? Então, eu gosto de marcar. Perceba que tá bem, ó, tá redondinho aqui onde tá a minha marcação, ó. Foi nessa direção. Bom, então, faça as duas mangas e vamos fazer o acabamento aqui na parte tanto da frente quanto das costas, que ficou igual. Se você colocar essa peça no corpo agora, como eu fiz, também como eu fiz no outro, você vai perceber que ele vai ficar meio caindo no ombro. É assim mesmo. Se o seu tá assim, tá igual o meu. Fica até bonito. Você coloca no corpo, ele fica muito lindo nesse ponto, mas ele fica caindo no ombro e não é o meu caso. Eu não quero que ele fique caindo. Então, agora, com o acabamento que vamos fazer aqui, ó, ele já acerta e já fica, não cai mais. Então, vamos lá pro nosso acabamento. Eu vou pegar um fio, ó, vou pegar esse fio aqui, ó. Esse fio aqui, ó. E vou fazer aquele nozinho invisível. Fica na descrição do vídeo. Então, eu já começo a partir desse ponto, aproveito e já arremata e esconde esse fio. Vou fazer aqui o nó, já volto. Bom, então, vamos lá. Vou passar minha agulha aqui, ó. Já fiz aqui o nozinho. Ah, quem não trabalha com nó, não tem problema não. Prenda a linha na agulha. Ó, só prender a linha na agulha e começa junto comigo. Mesmo padrão, muda nada não. O único que muda aqui é que não vai ter um fio aqui pra arrematar. Então, vamos lá. Ó, coloca aqui dentro. Vou trabalhar uma corrente pra iniciar. Eu vou trabalhar 2 pontos baixos para cada espaço que nós temos aqui na base. Em todos os espaços, são 2 pontos baixos. Então, ó, mais um aqui dentro, 2. Perceba que eu já estou levando esse fio. Se você tiver algum fio aí, já vai levando e já vai escondendo. Passa pro seguinte, 1 e 2. Passa aqui pro seguinte, ó, e siga 1 e 2. Vamos trabalhar assim? Por toda a volta? Aqui também, ó. Aqui você vai trabalhar somente um. Nesse parte aqui do decote, ó, trabalha um desse lado e um desse lado. A não ser que você queira um decote mais aberto. Então, aí você trabalha 2 e 2. No meu caso, eu vou trabalhar só um. Ó, quando eu chegar aqui nessa parte da manga, é 2 também, tá? Ó, 2, 2, 2, 2, 2. Você vai perceber que ele vai dar até uma fechadinha aqui, ó. Agora, se você vê necessidade de trabalhar 3, 3, 3, tá tudo bem. Você tem que fazer e ver se ficou legal. No meu caso, eu precisei somente de 2 pontos baixos para cada espaço que nós temos na base. Então, vamos dar toda a volta com 2 pontos baixos para cada espaço. Volto para fazer a última carreira de picô, que é bem tranquilo também. É só um picôzinho que a gente vai fazer por toda a volta. Prontinho, olha só, dei toda a volta. Sempre trabalhando 2 pontos baixos para cada espacinho que eu tenho aqui na base, ó. Só trabalhei 2 mesmo. Como eu já disse, trabalhei um desse lado e um desse lado.
Aqui também, ó, sempre 2 pontos baixos para cada espacinho da base, então ficou desse jeito. Aqui ele já fechou mais. Só acertar aqui. Olha só. Então, a frente e as costas tá igualzinho. Agora, eu vou trabalhar a última carreira de ponto picô. E aí, a nossa peça vai estar finalizada. Então, vamos lá fazer a última carreira. Vou trabalhar aqui 4 correntes. Só aqui que eu trabalho 4 correntes, porque eu vou usar essa primeira aqui para trabalhar o picô, ó. Vem aqui na primeira e trabalha um ponto baixo. Eu vou pular um pontinho aqui da minha base. Eu venho para a seguinte e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3. Venho aqui, ó, meu ponto baixo tá bem aqui, deixa eu aproximar. Meu ponto baixo tá bem aqui, ó. Eu vou atrás dele aqui, ó, e trabalho um ponto baixo. Então, eu trabalho um ponto baixo, pegando aqui no ponto baixo. Pulo um ponto da base, venho para a seguinte e prendo com um ponto baixo. Vou trabalhar assim por toda a volta, sem nenhuma alteração. 1, 2, 3. Venho aqui atrás, prendo com um ponto baixo. Pulo um ponto baixo da base, seguinte, prendo com um ponto baixo. Então, ó, vou trabalhar dessa mesma forma. Finalizo aqui onde iniciamos, ó. Prontinho, ó. Dei toda a volta com o ponto picô. Finalizei onde nós iniciamos com um ponto baixíssimo. Trabalhei uma corrente, cortei o fio. Deixa eu mostrar aqui como eu vou... Você pode arrematar da forma que vocês já estão acostumados. Eu vou passar aqui nessa agulha de tapeçaria, aquela que não tem ponta, porque eu quero caminhar com esse fio. Aqui, ó. Vou caminhar aqui por dentro para arrematar, não tão aqui nesse onde nós finalizamos, ó. Eu prefiro sempre arrematar num lugar um pouquinho depois, né? Antes ou depois, não importa. Então, eu vou passando aqui, ó. Só ir passando aqui no meio mesmo, gente, ó. Vai tentando colocar a agulha aqui no meio. Pronto. Agora, eu vou passar no lugar bem perto dele. Vou buscar aqui o fio. Fazer uma corrente. Puxa bem para travar, repita mais uma vez e corta o fio. Então, ó, tenho mais fio aqui para arrematar. Vou arrematar todos. E eu já volto com a peça prontinha. Prontinho, já arrematei todos os meus fios. Deixo bastante foto aí no início para vocês verem como que ficou. Então, está assim a nossa peça. Bom, então, nossa peça já está finalizada. Está aqui. Foi uma peça que eu postei lá no Instagram, @JaneValimCrochê. Teve muitas visualizações, teve muitos pedidos de vídeo, então, por isso que eu gravei. Foi esse amarelo que eu coloquei lá no Instagram, igualzinho, tá? Só tá mudando a cor mesmo, ó. Vou deixar a numeração aqui na descrição do vídeo. E, pessoal, quer me mostrar a peça? Me marca lá no Instagram, @JaneValimCrochê. Tem um grupo no Facebook também, Crochê Jane Valim, tem a página Jane Valim Crochê. E lembrando que todas as minhas peças ficam lá na loja, no Elo 7. Valim Crochê, chama a loja, tá bom? Foi um prazer passar o meu conhecimento dessa peça para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.